prática. De fato, a palavra de Deus não foi escrita para ser um livro de teorias sobre religião. Mas a palavra de Deus é justamente Deus falando conosco, Deus se envolvendo na trama da nossa vida. É Deus ajudando a gente a caminharmos por caminhos novos, a darmos passos novos, de forma mais ousada e decidida, crendo que a palavra de Deus, que vai guiando os nossos passos, vai ajudando a gente a compreender que Deus vai fazendo parte do dia a dia da gente. Então, há um aprendizado novo, há uma experiência nova que o Senhor quer revelar, quer comunicar aos nossos corações, todas as vezes que nós nos debruçamos com humildade, com simplicidade, mas com o desejo de aprender, com o desejo de ouvir, de escutar a palavra com o coração. A palavra transforma a nossa vida e dá um sentido novo à nossa existência. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão testemunhar também a força poderosa da palavra de Deus. Você crê nisso? Então reza com o Padre. Eu creio, Senhor. E nesta manhã, eu me coloco na Tua presença, com meu coração aberto, para acolher a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para me comprometer com esta mesma palavra. Porque o meu desejo, Senhor, é aplicar a Tua palavra no dia a dia da minha vida. E eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade de acolher com o meu coração essa palavra que é de vida e salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? E você que está em casa, você que está aqui, a gente ouvindo essa palavra de modo muito particular na primeira leitura, que é esse trechinho do livro do Eclesiástico, a gente consegue entender bastante desse mover de Deus no dia a dia da nossa vida. Deus querendo ajudar a gente, ensinar a gente a viver melhor. Também com os nossos familiares, parentes e amigos, a também deixar com que essa palavra modifique a nossa maneira de pensar, de sentir e também o nosso agir. Me chamou bastante a atenção, logo no primeiro verso, esse ensinamento que o Senhor está trazendo para a gente. Realiza teus trabalhos com mansidão. Parece que era dessa forma como que o Senhor queria que seu povo se relacionasse, que seu povo se colocasse nessa dinâmica de fazer as coisas com um olhar novo e com um coração acolhedor. Em outras palavras, se queremos que os nossos gestos, que os nossos atos sejam perpetuados de forma a se recordarem da gente, de forma a trazerem na memória lembranças boas de como que nós éramos, de que maneira nós nos relacionávamos com as pessoas, de quem a gente comunicava e o que a gente comunicava às pessoas. Nós precisamos fazer as coisas com mais mansidão, com mais bondade do nosso coração. Não de forma mecânica, não apenas fazermos porque conhecemos e sabemos como colocar em prática aquilo, mas fazermos de uma forma bem feita. Presta atenção, não basta saber o que tem que ser feito, precisa ser feito com mansidão e com humildade. Precisa ser feito com bondade. Não basta saber o que é necessário ser feito naquele dia. Não basta apenas cumprirmos as tarefas que foram propostas para aquele dia. Mas precisamos pôr o nosso coração, precisamos pôr sentido naquilo que estamos fazendo. Caso contrário, vamos terminar o dia exaustos, vamos terminar o dia abatidos, cansados, e as pessoas ao nosso redor, elas não conseguirão usufruir dos benefícios daquilo ou daquele trabalho que foi realizado. Eu vou te dar um exemplo de forma mais prática, para elucidar o que a gente está tratando na manhã de hoje. Penso que a maioria que compõe esta Assembleia Dominical
são de donas de casa, não é verdade? E as donas de casa são expert em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E precisam dar conta de tudo, o tempo todo, correndo de um lado para o outro, resolvendo várias coisas. Precisam cuidar do marido, dos filhos, cuidar de si mesmas, dos afazeres da casa. E a gente escuta por aí que nem sempre é fácil, né? Às vezes bate um pouco de cansaço, às vezes nos falta um pouco de criatividade, principalmente quando se precisa preparar os cardápios do dia, né? Porque nem todas as casas comem, por exemplo, o que sobrou do almoço. Às vezes o marido foi criado com a mãe fazendo o jantar, e aí ele acha que a esposa também tem que fazer o jantar, e ela então começou a fazer, acostumou, agora não tem jeito. Então de noite tem que fazer o jantar, e aí já está cansada do dia, somada a um inverno que não existe, que é um calor de 40 graus. Você abre a geladeira, acha que eu vou me refrescar. Dentro da geladeira está um calor de quase 45. E aí tu fica suando, pingando. Tá lá na cozinha, todo mundo assistindo Netflix. Tá lá outra pessoa lá fazendo não sei o quê. Tem lá as crianças que você está dizendo, vai tomar banho, já está ficando tarde, está ficando escuro. E tem lá o filho mais velho que está na faculdade. E toda vez ele entra na faculdade, chega sempre atrasado. Já se acostumou a chegar atrasado, e a pobre da mãe tem que dar conta de tudo, inclusive do jantar. E ela está lá chateada, cansada, aborrecida, e tem que fazer lá o jantar. Ela sabe até o que tem que ser feito. Às vezes, embora falte um pouco de criatividade, mas o cansaço bateu, e ela está lá fazendo, ela começa a temperar aquele feijão, ou um pouquinho daquela lágrima grossa que corre assim do olho, ou se não dando uma reclamadinha de leve, né? Se eu morrer amanhã, eles morrem de fome no outro dia. Porque eles não sabem se virar. Eu já ensinei, né? Lembra lá daquele filme? Eu já ensinei a Marcelina a temperar o feijão, mas a Bendita não quer. Mas comer, come que é beleza. Não é assim? Mas esse menino nem para tirar o prato, né? Nem para tirar o prato da pia, né? Para levar para a pia. Que dirá se um dia que você vai fritar um ovo? A vizinhança vai chamar o bombeiro. E aí ela começa a temperar aquilo, reclamando, murmurando. E o garoto que já está atrasado, porque 7 horas ou 6h30 ele tinha que estar na faculdade, ele está em casa ainda. E ele fala para a mãe, mãe, eu estou atrasado. E a mãe fica com raiva e dá uma garfada lá naquela carne com vontade. E na hora de ter que levar a comida para a mesa. Aí o checkmate é esse. Você está nervosa hoje, né, mãe? Aí pronto. Aí a discussão vai até meia-noite. E aí cada vez que vai colocando algum prato ou panela na mesa, parece até o Lucas batendo a bateria, né? Vai fazendo barulho porque ela quer mostrar que ela está muito chateada, com muita raiva. Eu acordei pensando nesse exemplo, e eu acordei pensando assim, o quanto que vale a nossa paz? Eu acordei com vontade de perguntar isso, você não precisa responder. Quanto que vale a tua paz? Porque por muito pouco, embora a gente saiba o que tem que ser feito, por muito pouco as pessoas roubam a nossa paz. Por muito pouco a gente perde a bondade, perde a mansidão, não é verdade? Por muito pouco. A gente às vezes perde a nossa paz. Quanto que vale a nossa paz? Fazermos bem feito, fazermos com amor, fazermos com carinho, mesmo aquilo que nos custa tanto, é uma prova de amor para as pessoas, é uma prova de amor para a gente mesmo. E o Senhor está dizendo para a gente que hoje nós podemos exercitar esse verso, exercitar esse compromisso de fazermos as coisas com mais mansidão. Reza com o Padre. Senhor Jesus, ensina-me na manhã de hoje a realizar as minhas tarefas com mais mansidão. Esse é o meu desejo, Senhor. Esta é a minha vontade. Ajuda-me a colocar em prática a palavra de Deus que hoje está me pedindo para realizar os meus trabalhos com mais mansidão. O segundo aprendizado da primeira leitura é o verso que segue. Na medida em que fores grande,
deverás praticar a humildade. Em outras palavras, quanto mais você cresce, quanto mais você se coloca diante do Senhor, quanto mais você recebe, quanto mais você prospera, e prosperar aqui não é só no sentido monetário, quanto mais você prospera naquilo que a tua mão toca, quanto mais você realiza a vontade de Deus e vê frutificar aquilo que Deus está te confiando, te concedendo em todas as camadas e esferas da tua vida, e você já entendeu? Quanto mais isso acontecer, mais nós devemos exercitar a humildade. O Senhor está nos pedindo essa graça. Crescer baixando os outros não é para ninguém, muito menos para nós cristãos. Crescer diminuindo as pessoas, não é legal. Agora, crescer promovendo, crescer levando todo mundo contigo, isso sim é legal. Crescer na empresa, vendo todos os teus funcionários bem, crescendo na tua casa, na intimidade com Deus, no relacionamento com os irmãos, e ver toda a tua casa também nessa mesma direção, prosperando, isso é bacana. Porque chegar no céu sozinho não é legal. Mas chegarmos no céu juntos, isso sim agrada o coração de Deus. E todos nós, sem exceção, precisamos crescer. Aliás, o tempo todo a gente desde pequeno escuta isso, não é verdade? Aliás, a gente guarda alguns sonhos, alguns desejos, né? A gente está com 5 anos, quer ter logo 10. Quando está com 10, quer ter 15. Quando está com 15, quer ter 21. Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. Quando a gente está trabalhando, a gente quer pensar logo na aposentadoria. E quando a gente é criança e quer crescer, a gente esquece que quando a gente se torna adulto, a gente tem que pagar conta. E aí a criança na hora, tadinha, não lembra disso, né? E aí tem aqueles memes na internet, né? Paguei todas as contas, não sobrou nada no final do mês. E a gente fica assim apavorado, porque crescer também gera compromisso, comprometimento, amadurecimento. A questão que o tempo todo foi incutida na nossa mente, que a gente precisa ser o melhor. Que a gente precisa ser o melhor em tudo que a gente faz. Uma competição que às vezes ela nos faz mal, não é verdade? Às vezes ela nos causa alguns danos. Porque algumas pessoas podem comparar a gente como se nós fôssemos um código de barra, como se nós valêssemos aquilo que nós produzimos, né? E aqui o Senhor também chama a nossa atenção para a gente crescer na amizade com Ele. E todas as vezes que a gente se depara com a palavra de Deus, é um convite para esse crescimento. Eu posso ter 105 anos, mas eu sempre terei algo para aprender. Eu sempre terei algo para conhecer que ainda não conheço. Algo novo para mim. Crescer é diferente de inchar. O inchaço nem sempre é sinal de coisa boa. A gente sabe disso, não é verdade? Crescer é de dentro para fora. É um crescimento diferente. É aquele que se coloca diante da sabedoria de Deus e busca crescer no conhecimento da vontade dEle. E é natural. Aquele que teme o Senhor, que procura progredir nessa palavra, vai ser feliz. É consequência. Esse crescimento se dará em todas as camadas. Um crescimento físico, psíquico e também espiritual. E o Senhor deseja que os seus filhos possam crescer em estatura, sabedoria e graça, e que possam ser multiplicadores deste crescimento por onde a gente passar. E ao multiplicarmos esse crescimento, nós iremos colaborar também na formação dos irmãos. É o último trechinho do livro do Eclesiástico, e é também o terceiro ensinamento que o Senhor quer dar para a gente na manhã de hoje. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Eu preciso viver e morrer com um coração aprendiz, triste de quem chega a uma idade assim, eu já servi bastante, agora deixa para os outros, eu já aprendi tudo o que eu precisava, agora deixa para os outros. A gente está aprendendo tudo o tempo todo. Ter um coração aprendiz é um coração que quer mais.
E eu já te falei isso. Quando a gente para de sonhar, é sinal que a gente está morrendo. Quando a gente para de querer aprender, é sinal que as coisas não estão boas. Quando a gente não se interessa, nem que seja por uma receita culinária, nem que seja por uma novidade ou outra, maior ou menor, daquilo que você ainda não conhece. Quando a gente perde o gosto de aprender as coisas, é sinal que as coisas aqui dentro não andam bem. E o Senhor está propondo isso para a gente. Tenhamos um coração aprendiz. Eu quero, Senhor, aprender mais. Eu quero conhecer mais. Às vezes nós nos nivelamos por baixo. Não é assim? Ah, não, tá bom. Eu já sei, isso aqui está suficiente para mim. É o famoso exemplo do rapaz que vai se matricular na faculdade. Ele diz assim: professor, qual é a média? É 6. O que ele precisa para passar? 6. Para que ele vai trabalhar? Para tirar o 6. Qual é o nome dele? Medíocre da Silva. É o nome dele. É um medíocre. Ele vai trabalhar para tirar 6. Ele foi registrado com esse nome, Medíocre da Silva. Porque ele só se dá por suficiente aquilo ali. Só aquilo ali tá bom para mim. Não quero me comprometer com mais. Não vou trabalhar para poder tirar um 7, um 8, um 9, um 10. Não. Isso aqui deixa para outra pessoa. Para bom assim para mim. Me contento com um pouco, com o suficiente ali. A média é essa, eu estou no raso. Tá bom para mim. É o famoso exemplo de falar, a gente fala de forma sem pensar. Se eu garantir pelo menos uma varandinha no purgatório, tá bom. Outro dia eu estava lendo sobre uma santa mística da igreja, porque esses santos místicos tiveram a graça de ver céu, inferno, purgatório, como a gente vê uns aos outros, né? E aí uma santa mística falou assim, esse negócio de ficar no purgatório não tá brinquedo, não. Ela viu o purgatório e ela falou assim, meu amigo, meio minuto no purgatório é uma coisa pavorosa. E a gente às vezes fala, pelo menos a varanda. Se a gente tem tudo para ir para o céu direto, por que eu vou querer o purgatório? Se eu tenho tudo para ir para o céu direto, eu tenho uma paróquia com 2 padres, eu tenho uma igreja bonita, eu tenho a palavra, eu tenho a Eucaristia, eu tenho o exemplo dos santos, eu tenho os sacramentos. Se eu tenho tudo para ir direto para o céu, sem escala, por que ainda vou querer parar no purgatório? É para a gente pensar. E às vezes nós nos contentamos ali porque não queremos aprender, não queremos dar um passo a mais, não queremos progredir. E o Senhor está dizendo, alavanca, dê um passo a mais, um passo a mais. Ousadia, como Santa Teresinha, um passo a mais. É o que o Senhor está pedindo para a gente. Reza com o Padre. Senhor Jesus, eu estou pedindo nessa manhã essa graça especial, pois na mesma medida que eu estou crescendo, eu quero também viver a humildade. Eu também estou pedindo essa graça, Senhor, de ter um coração capaz de aprender. Que todos os dias o meu coração deseja aprender mais. Desejo conhecer mais. Para que eu possa compartilhar esse conhecimento. E para que eu possa aplicar esse conhecimento na minha vida. Obrigado, Senhor. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai destacar 2 pontos. O primeiro, que foi logo que Jesus disse para a gente no início do Evangelho de hoje. Jesus foi convidado para uma festa. Ele foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E Jesus era um bom observador. Ele observava tudo. E ele começou a observar que as pessoas estavam chegando naquele lugar e elas estavam procurando sentar nos primeiros lugares. Na igreja é o contrário. As pessoas não sentam no primeiro lugar para ter medo do padre fazer pergunta. Mas nesse lugar aqui que Jesus foi, as pessoas sentavam no primeiro lugar. E Jesus ficou observando aquilo chamou a atenção. E Jesus falou, olha, entre vocês aqui, meus discípulos, não pode ser assim não. E ele foi contar então uma parábola que de outra forma, num bom carioquês, seria assim.
Era aniversário de Eveline. Todo mundo tem uma prima chamada Eveline. Era aniversário de Eveline, 15 anos, e tinha lá a tia de Eveline. A tia de Eveline já era muito idosa. A última contagem disse que já estava com 120 porque perderam o registro de nascimento. E aí, olharam lá, a tia de Eveline está aqui. Vamos sentar perto da mesa da tia de Eveline, porque com certeza o garçom vai passar e vai servir a tia de Eveline. Tem gente que quando o padre vai na festa de casamento, aniversário, ainda mais quando ele está de clésima, as pessoas falam assim, eu vou sentar perto da mesa do padre, porque com certeza vão servir o padre. Tu foi numa festa, tu sentou perto do banheiro, é ruim, hein? Tu senta? Senta nada. Perto do banheiro ninguém serve. Garçom não vai perto do banheiro. Quem senta perto do banheiro é prejuízo. Todo mundo se esbarra em você. Com licença, com licença. Tu acha que garçom não é. Refrigerante quando vai chegar, já acabou. Salgadinho quando vai chegar, já acabou. Mas passar para o banheiro, todo mundo vai passar. E aí Jesus começou a observar, todo mundo sentava perto da mesa de Eveline, da tia de Eveline. E aí Jesus falou, não dá certo isso não. E Jesus disse, olha, o melhor, fica bem para você na fita, você escolher o último lugar. Terezinha, quando olhou essa passagem, ela falou, opa, aqui é o meu lugar. Terezinha rapidamente decidiu, eu já escolhi o último lugar, porque esse ninguém vai brigar por ele. Tu já viu alguém brigar pelo último lugar? É ruim. Terezinha pegou o último lugar. E olha o que Deus foi capaz de fazer nessa jovem carmelita, porque ela escolheu o último lugar. Capaz de fazer maravilhas. E o Senhor disse, não escolha o primeiro lugar, escolhe o último, para que você possa ser exaltado. Para que o dono da festa, ao te ver ali, fala, amigo, vem mais para frente. Para que você não corra o risco de sentar na frente e o dono da festa retirar você. O Senhor está dando para a gente uma dica preciosa para a gente viver a humildade, para a gente cultivar a humildade. Afinal, ser e não parecer é uma arte. Quanto mais você cresce, mais você precisa diminuir na presença de Deus para que mais Deus possa fazer na tua vida. Quanto mais nós nos colocamos no último lugar, mais Deus nos pegará pelas mãos e nos colocará no lugar de honra e distinção, como fez na vida de nossa mãe Maria Santíssima. Mas por último, e não menos importante, há um outro ensinamento que o Senhor deu para a gente. Quando formos dar uma festa, que a gente não convide as pessoas que vão retribuir a altura do convite que foi feito. Aí o Senhor, em outro momento, ele diz, que recompensa tereis amando quem te ama? E este talvez seja um grande exercício para a gente. Ficamos sempre esperando algo em troca. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido. E aí o Senhor está dizendo, olha, um bom exemplo é você convidar quem jamais poderá te retribuir algo. E eu fiquei pensando em dizer para vocês que um bom exercício para hoje à tarde, após o almoço de família, é a gente dar atenção às crianças da nossa família. Porque as crianças são sinceras, se gostam, elas vão dizer que gostaram, se não gostam, elas também vão dizer que não gostaram. As crianças não vão poder retribuir talvez a altura do bem que a gente tentou fazer para elas. Talvez no máximo que elas nos darão no final do dia é um abraço. É a recompensa que a gente vai ter. Mas o Senhor está ensinando para a gente a compartilhar, está ensinando para a gente a acolher aqueles que não podem dar acolhimento para a gente à mesma altura que a gente imaginava receber. É um exercício também de humildade que o Senhor está dando para a gente no dia de hoje. Quantos ensinamentos novos e preciosos a palavra de Deus tem para a gente nesse domingo. Quanto que a gente pode se debruçar sobre essa palavra para que no dia a dia da nossa vida a gente possa aplicar essa palavra sem esquecer aquilo que Deus está querendo comunicar, está querendo revelar para a gente. Que no dia de hoje o nosso coração aprendiz queira não somente ouvir,
mas queira também guardar esta palavra para que ela possa produzir muitos frutos e frutos de conversão na nossa vida. Põe a mão sobre o teu coração e vamos rezar com essa palavra. Diante do que a gente está ouvindo, diante da liturgia que estamos celebrando, vamos pedir ao Espírito Santo. É Ele que nos recorda todas as coisas. É o Espírito Santo que age e move a igreja. É Ele que também nos dá direcionamento novo, traz ensinamento novo para a nossa vida. Por isso o Espírito Santo move o nosso coração no dia de hoje. Move a nossa vida. Move, Senhor, os nossos passos. Enche-nos, Espírito Santo, com a Tua presença. Vai pedindo isso. Enche-me, Senhor, com a Tua presença no dia de hoje. Traz alegria, traz paz ao meu coração. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito. Enche-me, Senhor, com a Tua presença. Enche-me, Senhor, com a Tua alegria. Enche-me, Senhor, com o desejo de realizar a Tua vontade todos os dias. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito. Se você pode, fica de pé. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para Te adorar, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Lá do início, enche-me, Senhor, com Teu Espírito. Peça isso. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, diga isso para o Senhor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para Te adorar. Diga para o Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. Peça isso. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, diga isso. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Se você pode, vem com os teus braços, declare isso para Te adorar. Diga para o Senhor, para Te adorar, para Te louvar. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Batiza-me, Senhor. Na autoridade, batizado de batizada, continue com os teus braços seguidos, vai orando ao Senhor que pela força do Espírito Santo derrame sobre a tua vida uma nova e poderosa efusão desse mesmo Espírito.